Vamos ao momento da pregação da palavra. O tema da mensagem desta noite é: livre-se de seus medos. Afinal, do que você tem medo? Não vale falar barata, viu? Barata, rato, essas coisas é acima do medo, é pavor, é desespero, né? Para muitos. Mas do que é que você tem medo? Esta semana eu vi um vídeo onde o Olavo de Carvalho estava falando sobre o fim do mundo. E ele comentando que para ele tanto faz se acontecer o fim do mundo ou não. Olavo de Carvalho já faleceu, mas ele disse: morrer sozinho ou morrer com todo mundo é uma coisa só. A questão é o que vai acontecer depois do fim do mundo. Ele falando sobre o dia do juízo, do encontro com Deus. Muitas pessoas têm medo da morte. Mas qual é o seu medo? E o propósito da mensagem de hoje tem este objetivo. E com este tema, livre-se de seus medos. Para isso, vamos ler o texto de 1 João, no capítulo 4, versículo 18. Texto que diz, texto clássico, que fala sobre o medo. Vamos ler apenas a parte A desse versículo. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Uma versão mais tradicional diz: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Trecho de uma música do Asaf Borba tem esta canção, nos lembrando que Deus é amor. Este contexto, João estava falando justamente sobre o medo da morte, medo da perdição, mas que no Senhor nós não precisamos temer. Miguel de Cervantes, o Dom Quixote, certa vez disse a seguinte frase: um dos efeitos do medo é perturbar os sentidos e fazer com que as coisas não pareçam o que são. Lembro-me que certa vez eu estava no campo missionário, era um campo rural, e eu estava já deitado, e alguma luz estava entrando pela janela à noite, e eu vi a sombra de um negócio muito grande na parede. E pronto, aquele pavor. Senhor, que bicho é aquele? E na verdade se tratava de uma formiga, mas que a luz projetava uma sombra gigantesca. Então, às vezes, o medo não é, na verdade, aquilo que parece, faz com que a gente tenha este sentimento de pavor. Mas o que é medo? O medo está ligado à nossa segurança. O medo, vale lembrar que quem criou o medo como uma forma segura em nós foi o próprio Senhor, por se tratar de um sentimento, né? O medo é bom quando a sua função é nos guardar e não nos paralisar. Existem alguns tipos de medo. Medo normal, ou seja, aquele medo do nosso instinto. Existe uma fobia específica, a fobia social, que está também relacionada à exposição social, e aqui eu confesso que, inclusive, já li certa vez, que a maioria das pessoas tem mais medo de falar em público do que medo da morte, né? Então, essa exposição social, na verdade, chega a ser medo do ridículo, né? De se fazer um papel de ridículo, e aí se preocupam, travam, deixam de avançar ou até mesmo de progredir por causa deste medo. E também um dos tipos de medo é o pânico, que são aquelas crises incontroláveis de medo. Eu trouxe alguns tipos de fobia para nós conhecermos e, naturalmente, ilustrar esta mensagem sobre medo. Tanatofobia é o termo técnico para quem tem medo
da morte. Né? Você conhece alguém que tem medo da morte? É o seu caso? Né? Então, se você tem medo da morte, hoje você vai sair daqui livre desse medo, amém? Porque é possível. E nós vamos ver como isso pode acontecer. Então, se você tem medo da morte, você tem tanatofobia e não sabia, né? Existe o algofobia, que é medo de sentir dor. Você precisa tirar sangue e aí você trava. Senhor, e agora? Né? Tanatofobia. Querofobia é medo de ser feliz. Tem gente que tem medo de ser feliz. Já pensou? Deve ter sido um trauma, não é possível, né? Alodoxafobia, medo de opiniões alheias. Como isto é comum, né? Vamos receber alguém em casa, como será que está? Será que está tudo organizado? Né? A pessoa que não tem alodoxafobia é aquela pessoa que fala assim, não repare a bagunça, pode entrar, não repare a bagunça, não tem? Mas a maioria de nós tem aquela assim, o que vão pensar? Teofobia, medo de Deus. Anuptafobia, medo de ficar solteiro. Né? Caliginefobia, medo de mulheres bonitas. Que mal elas fazem. Eclesiofobia, aversão à igreja. Gamofobia, medo de se casar. Aí já é o oposto, né? Tem aquele que tem medo de ficar solteiro, mas tem os que têm medo de casar. Omiclofobia, medo de ouvir sermões. Não é o caso de ninguém aqui, né? Pantofobia, medo de tudo. Aquela pessoa que tem medo de tudo. Ogonofobia, medo de homens de barba. Não é o caso da Priscila, né? Minha esposa. Penterofobia, medo de sogra. É o seu caso? Sogra? Sim, senhora. Né? Agora olha essa aqui. Parascavedecatriafobia. Não é medo de palavrão não, gente. É medo de sexta-feira 13. Até isso existe. Ok, mas o que a Bíblia nos diz, né? Deus, a Bíblia e o medo. Nós temos aqui que Deus não fez você para sentir medo. Apesar de ser um sentimento que traz, o propósito é nos precaver, nos prevenir em relação à nossa segurança, mas Deus não nos fez para sentir medo. A primeira vez que o homem teve medo foi quando, hein? Em Gênesis, depois do pecado. Olha o que diz o texto, Gênesis capítulo 3, no versículo 10. Ele respondeu a Adão dizendo, né? Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. A primeira vez que o homem teve medo foi o medo de Deus e o medo depois do pecado. No mundo criado não havia razão para ter medo. E a Bíblia também diz que Deus liga o medo à pequena fé. Como diz o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Você tem medo de faltar a provisão do mês em casa? Então Jesus aqui nos orienta, busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e não tenha medo. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Algumas lições também sobre o medo é que nós devemos fazer pelo menos 3 perguntas quando estivermos sentindo medo. E a primeira pergunta é, este medo, ele é real ou ele é imaginário? Será que eu posso, de fato, dar credibilidade para este sentimento que estou tendo?
Será que é verdade ou será que é uma coisa da minha mente? Segunda pergunta, este medo, ele é protetor, ele tem o objetivo de me guardar, de trazer certa segurança, ou ele está sendo um paralisador? Eu confesso que eu tenho medo de cachorro. Gente, quando eu faço caminhada na rua e vejo uma casa com um portão aberto, ali eu travo. E se o pitbull estiver deitado ali na varanda? É a primeira coisa que eu penso. Agora, por quê? Né? Tá aqui, ó. Porque um dia eu fui fazer uma visita missionária e quando eu passei da porteira, que era no campo missionário, lá vem o cachorro, ó, atrás de mim, ó. Aquele medo. Mas, então, quando eu estiver com medo, eu preciso saber se aquele medo está me protegendo ou me paralisando. Não, é coisa da minha cabeça, é imaginário, e eu posso prosseguir. E a terceira pergunta, trará saúde ou dor? São reflexões que nós devemos fazer quando estivermos sentindo medo. Existem pessoas que têm medo do novo, né? Um novo emprego, uma nova oportunidade, um novo relacionamento. Mas será que vai dar certo? E a tendência é nós queremos ficar aqui nas nossas zonas de conforto, né? Chamado zona de conforto, mas que de conforto não tem nada, né? Mas existem pessoas que têm medo do novo, né? E aí acabam se paralisando na vida, estagnando, ao invés de avançar. Então, como vencer o medo? Eu acho que aquela lista de medos deve ter apontado aí, despertado em nós de que, de fato, nós temos alguns medos que nem pelo nome sabíamos, mas que, na verdade, que todo momento da vida nós estamos tendo um certo tipo de receio, um sentimento de insegurança. Como vencer? A primeira coisa, se Deus for o seu Senhor, esta é a frase de transição no sermão. Aqui há uma condição. Se Deus for o seu Senhor, então você não precisa ter medo dos adversários, nem das adversidades. Capítulo 27, versículo 3 diz o seguinte: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim uma guerra, assim terei terei confiança. Então, se Deus for o seu Senhor, você não precisa ter medo dos seus adversários, porque você não está só, o Senhor está contigo, e isso é promessa do Senhor. Você pode viver de forma reta diante de Deus. Aliás, o medo, meus irmãos, um medo saudável, e eu vou explicar esse medo, tá? É o medo de Deus. Mas não essa fobia. O medo no sentido de temor. Medo de não estar no centro da vontade de Deus. Este é um medo saudável. Se Deus for o seu Senhor, tema o Senhor. Esteja em obediência ao Senhor. Tenha medo do pecado, mas por causa do Senhor. Não apenas por causa do prejuízo que o pecado traz. Mas o medo de Deus é um medo saudável. Algumas pessoas acham que esta minha afirmação é um pouco agressiva, mas, meus irmãos, é verdade. O temor a Deus, isto eu não faço porque fere os meus princípios. Esta proposta eu não aceito porque eu temo ao Senhor. Aqui está um medo que nos traz bênçãos, que traz vida. É o temor ao Senhor. Então, se Deus for o seu Senhor, você não precisa temer adversários nem adversidades.
A rainha da Escócia, na década de 1950, disse o seguinte: eu não temo os exércitos ingleses, eu temo as orações de John Knox, falando sobre o reformador escocês do século XVI. Olha o medo que ela tinha. Ela temia a oração de John Knox. O segundo ponto, Deus, a Bíblia e o medo, como vencer o medo, livre-se dos seus medos, é se Deus for o seu Senhor, Ele te livrará de todos os seus medos. Salmo 34, versículo 4. Eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. No telão, versão NVI, livrou-me de todos os meus temores. Percebam, meus irmãos, que o medo está ligado à falta de fé. A nossa vida está entregue ao Senhor. Ele está no controle de todas as coisas. Então, de fato, não há por que temer. Medo de sentir dor, medo de ser rejeitado, tudo isso pode ser superado com o Senhor. Nós ansiamos geralmente com aquilo que não temos controle. Verdade que nós queremos ter esse domínio em todas as situações, mas nem sempre isso é possível. E por fim, terceiro ponto, se Deus for o seu Senhor, Ele te guiará, ajudará e será com você. Josué capítulo 1, versículo 9. Uma orientação para Josué, que iria substituir seu servo, seu líder Moisés, e dar continuidade na missão de conduzir o povo de Deus. E diz: não te mandei eu, deixa eu ler ali no telão, que é a mesma versão. Esta é a minha ordem: seja forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Meus irmãos, Deus, Criador dos céus e da terra, é também um Deus pessoal. É um Deus que caminha conosco. Lembra da passagem dos discípulos de Emaús? Estavam entristecidos, e agora o que será de nós? O Cristo, aquele que nós achávamos que era o Messias, morreu, foi crucificado, e agora? E ali então Cristo aparece. Vocês estão falando sobre quem? Então Jesus caminha com eles, porque Deus é um Deus pessoal. Criou todas as coisas, mas se preocupa conosco. Assim como ele foi com Josué, assim como ele foi com Moisés, assim como ele foi com Josué, e que prometeu que estaria conosco, né? Por onde você caminhar, eu estarei com você. Então nós também podemos descansar nesta promessa, porque ela também é válida para aqueles que têm Deus como o seu Senhor. Tanto que a condição aqui nas lições desta mensagem é: se Deus for o seu Senhor. As nossas orações serão conhecidas por Ele antes de serem atendidas. Então, o que fazer para que Deus seja o Senhor da sua vida, então? Muitas pessoas simpatizam com Deus, até se identificam, acha agradável falar sobre Deus, mas não tem um relacionamento genuíno com Ele. Fala que conhece a Deus, mas Deus não o conhece. Então, o que fazer para ter, então, Deus como o seu Senhor? Primeiro, nós precisamos arrepender dos nossos pecados.
Nós todos somos pecadores, sabemos disso. Por causa disso, nós somos imperfeitos. E a consequência disso é o que aconteceu com Adão e Eva. Desobediência, rebeldia, agressividade, falta de relacionamento com Deus e com o próximo. Sentimentos que não vêm do Senhor, vêm da carne. Um sentimento de inveja, de orgulho, um sentimento de ódio, de vingança. Tudo isso pertence à carne. E tudo isto confirma, estes sentimentos confirmam que nós somos pecadores. Então a primeira coisa para termos Deus como nosso Senhor, nós precisamos arrepender dos nossos pecados. Porque é justamente o pecado que afasta o homem de Deus. E longe de Deus, que é vida, o homem permanece na morte. Ah, mas Deus não compreende? Será que Deus não compreende? Tudo bem, nós somos pecadores, mas será que Deus não é compreensível? Afinal, a Bíblia também diz que Deus é amor. Deus é amor, mas Deus é justo. E tudo começa em Gênesis, quando Deus diz: não me desobedeçam, senão vocês morrerão. Adão não esquartejou a Eva. Ele simplesmente desobedeceu a Deus. Deus disse: não coma do fruto, e ele foi lá e comeu. A consequência disso não foi uma disciplina, um puxãozinho de orelha, foi a morte. Será que Deus não pegou pesado demais? A resposta é não, porque em Deus não há treva nenhuma. Nenhuma. Então qualquer tipo de trevas, qualquer tipo de pecado, independente do nível, foi suficiente, ou seria suficiente, para separar o homem de Deus, e foi isso que aconteceu. Então aquele que se arrepende, primeiramente reconhece que é pecador, e se arrepende confessando a Deus e pedindo perdão pelos seus pecados, este tem a primeira condição para ter Deus então como seu Senhor. Segundo, ele precisa crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, vocês serão salvos. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Não basta apenas pronunciar Jesus é o Senhor. Ah, então agora eu sou salvo. Porque a salvação não é através de uma senha. Basta dizer Jesus é o Senhor e você está salvo. A salvação precisa vir do coração. É por isso que o texto diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e no seu coração você crer. Você tem que crer plenamente, verdadeiramente, que Jesus Cristo é o Senhor. Porque com o coração se crê para a justiça, ou seja, a justificação, o ajuste do relacionamento Deus com o homem, ou o homem com Deus, brota do coração. E a consequência desse ajuste é a confissão. A salvação ela também é individual, porque a Bíblia diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. Senhor, salva os meus filhos. Amém. Oração intercessória. Senhor, intervenha, abra a mente, fertilize aquele coração para que ao ouvir a tua palavra, ali possa haver a bendita salvação em Cristo. Amém. Mas as pessoas, cada um de nós,
teve que confessar que Jesus Cristo é o Senhor para ser salvo. Arrependa-se dos seus pecados. Confesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus, ele é o único e suficiente Salvador. A Bíblia diz que Jesus morreu uma única vez, e de uma vez por todas, e por toda a humanidade. Nós não precisamos de mais ninguém. Jesus não precisa de ajudinha. Jesus não precisa de complemento. Jesus é suficiente para termos então Deus como nosso Senhor. Arrependa dos seus pecados, confesse Jesus Cristo como Senhor e, por fim, deixe que a palavra de Deus ilumine os seus passos. Pastor, o que significa isso? Há um versículo em Provérbios que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que é que te norteia no dia a dia? Que orientação você obedece em seus relacionamentos, em sua convivência, para a sua própria vida e para a vida dos outros? A proposta da Bíblia é que nós tenhamos as orientações de Deus para a nossa caminhada, para a nossa peregrinação nesta terra. Por isso, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ou seja, eu obedeço a palavra de Deus no meu dia a dia. Para onde eu for, o meu caminho será norteado pela palavra de Deus. Por aqui eu posso ir. Por aqui eu sei que o caminho é saudável. Por aqui eu sei que eu vou alegrar o meu Senhor. Por ali eu já não vou, porque é um caminho com as portas largas, que Jesus disse. É um caminho para a perdição, é um caminho para a satisfação da carnalidade, para o egoísmo, para o hedonismo. Então eu preciso escolher para onde eu vou. Mas o caminho da vida para a vida é um caminho não individual, mas um caminho com a companhia do Senhor. Para eu caminhar com Cristo, eu preciso reconhecer que sou pecador e pedir perdão por isso. Preciso confessar Jesus Cristo como meu Senhor. E preciso me submeter à sua palavra, permitindo que a palavra de Deus ilumine os meus passos. Para encerrar, meus irmãos, Salmo 137. Não, eu acho que é 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ele tudo fará. Então nós temos que entregar, aí o versículo, entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e ele agirá. Ele tudo fará. Talvez você ainda não tenha Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E acredite, quando Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, quando Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, nós somos livres de todo medo. Uma lembrança do passado que vem na mente, ok. Mas nós perdemos o medo da morte. Perdemos o medo, aquele medo, como será a vida após a morte? Perdemos? Pelo contrário, no amor ao Senhor não existe medo. Porque o perfeito amor lança fora todo o medo. Feche os seus olhos, por gentileza, e nós vamos
Nós vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque no Senhor nós temos a esperança de vivermos uma vida sem medo, uma vida de paz, porque a nossa segurança está em Jesus. A tua palavra nos orientou, Pai, nesta noite, que se Deus for o nosso Senhor, nós não teríamos razões para temer adversários, adversidades e nenhum outro tipo de medo. E talvez haja no nosso meio pessoas que ainda não têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ó Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, te louvamos pela tua graça e misericórdia, porque a tua palavra um dia chegou até nós e perdemos o medo. Hoje o nosso medo não é mais um medo de pavor, um medo do Deus desconhecido. Pelo contrário, nós tememos ao Senhor com alegria, porque sabemos que o Senhor é bom, que as tuas misericórdias duram para sempre, que a tua graça se renova a cada manhã, e tudo que o Senhor tem para nós nos faz bem. Em nome de Jesus, ó Deus, que o teu Espírito Santo venha trabalhar nos corações nesta noite, para que estes sejam livres de todos os medos, para a glória do teu nome. Ainda com os olhos fechados, enquanto a igreja ora, gostaria de saber se alguém nesta noite deseja entregar a vida a Cristo. Pastor, eu entendi a mensagem e eu quero ter então Deus como meu Senhor. Eu quero entregar a minha vida a Cristo. É o seu caso? Levante uma de suas mãos e abaixe em seguida, e nós vamos orar por você. Alguém? Amém, Deus te abençoe. Mais alguém? Amém, Deus abençoe o Senhor. Desde que seja com sinceridade, eu quero ter Deus como meu Senhor. Mais alguém nesta noite? Basta levantar a sua mão. Amém, Deus te abençoe. Sinto que devo insistir um pouco mais. É o seu caso? Em nome de Jesus, não tenha medo de Deus. Deus te ama. Renda-se a Ele. Ele tem o melhor para nós. Não é igreja, não é piba, é o seu relacionamento com Deus. Mais alguém? Já vamos orar? Amém? Pode baixar sua mão. Amém. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, porque houve salvação nesta casa e te rendemos graças. Obrigado, Senhor, pela esperança que nós temos em Ti, de sermos libertos do medo, da escravidão do pecado e vivermos um relacionamento sincero com Deus, sendo Ele o nosso Senhor. Ó Deus, confirma, Senhor, a alegria da salvação nestes corações. Completa, Senhor, a tua obra na vida destes. Escreva o nome deles no livro da vida. E que o teu Espírito tenha plena liberdade para trabalhar em seus corações. Nós te agradecemos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.